Bom, vamos falar agora de um outro assunto bastante polêmico. Você já ouviu falar, por exemplo, daquelas regras para quem vive no topo dos morros, na capital aqui do estado? Quer dizer, já ouviu essa expressão, né? Topo de morro? O que significa isso? Pois é, muita gente não sabe, mas os proprietários de imóveis, né, que ficam no topo dos morros em Florianópolis têm enfrentado problemas aí por causa das regras de construção nesses locais. E o pior é que os terrenos não foram comprados de forma ilegal não, hein? Eles receberam aval aí dos órgãos competentes e agora estão impedidos de construir ou até mesmo de receber alvarás. Nós vamos tirar as dúvidas agora sobre esse assunto, conversando com o advogado Vinícius Loss, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Vinícius? Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite, né? É um assunto bastante polêmico, você está virando até um especialista nesse assunto, né? Resolveu se debruçar nisso, porque a pergunta que a gente faz, qual é o significado hoje de topo do morro, de acordo com a lei que está em vigor hoje do Código Florestal, né? Certo. O que significa? Certo. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. De fato, hoje aqui em Florianópolis nós temos uma situação especial, porque hoje o Código Florestal que rege toda essa questão em âmbito nacional, ele diz que os morros que devem ter os seus topos protegidos, eles precisam ter mais de 100 metros de altura. E aqui em Florianópolis, nós aplicamos uma resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que diz que o morro que tem que ser protegido tem que ter pelo menos 50 metros. Opa! Exatamente. Aí já tem uma diferença. Exatamente. Essa resolução, ela existe porque no passado o Código Florestal antigo, que é lá da década de 60, ele não definia qual era a altura mínima dos morros, para que se tivesse o topo protegido. Então, como não havia nenhuma definição na lei, o CONAMA resolveu fazer uma resolução que vale menos do que a lei, para dizer assim, olha, de agora, como não tem essa definição na lei, os morros que tiverem pelo menos 50 metros serão protegidos. Em 2012, quando nós passamos a ter o novo Código Florestal, para acabar, havia muita discussão no país sobre como calcular o topo de morro, era muito difícil, as regras que foram previstas ali na resolução eram muito difíceis. Os próprios geógrafos não se entendiam. O próprio mapa da prefeitura aqui, da Floran, aqui em Florianópolis, não bate com o que está na resolução. Olha só. Então, como tinha toda essa confusão, o novo código passou a dizer o seguinte, olha, não é mais 50 metros, é 100 metros. Só aqueles morros que forem maiores, né, do que 100 metros terão os seus topos, que é o terço de cima, protegido. No entanto, aqui em Florianópolis, a Floran ainda entende que é necessário aplicar essa resolução, que já não vale mais, né, porque ela regulamentava uma lei que foi revogada. Então, ela não pode se superar à própria lei. Hoje, na prática, o que significa para os moradores que já estão, por exemplo, que já têm propriedade nesses morros? Pois é, esse é um problema muito sério, porque muitos desses terrenos, e eu passei a me envolver com isso porque eu comprei um terreno nessa situação, num loteamento regular, com rua, com coleta de esgoto, fornecimento de água, os meus vizinhos todos já têm as suas casas construídas, e o meu terreno, então, tem matrícula de imóvel. Lá na matrícula de imóvel consta que foi um loteamento aprovado pela prefeitura na década de 70 ainda. E agora, quando eu vou querer construir, a Floran me diz que eu estou numa área de proteção ambiental e que eu não posso construir. Caramba, a gente tem até algumas imagens que você trouxe aqui. Dá para a gente mostrar algumas imagens que ele vai explicando aqui, por exemplo. Essa é a região da Trindade, que nós estamos vendo lá 3 polígonos, lá, um azul, um verde bem no canto da tela, e um laranja mais ali mais para o centro. Reparem, essa é uma região extremamente urbanizada, é ali na Trindade, é aquela rua que faz um cotovelo ali, certo. A rua Dr. João Percy de Borba, e aquele terreno laranja é o que eu adquiri. A próxima imagem, se a gente puder mostrar... Vamos ver se a gente consegue mudar agora para a próxima imagem. Aí. Essa não era a próxima imagem, mas se a gente definisse o topo de morro de acordo com o Código Florestal, a única coisa que seria topo de morro de fato seria o que está ali circunscrito em preto, bem no centro do mapa. Tá? Então não pegaria casas, não pegaria nada do gênero. E essa era a próxima imagem. Isso é o que a Floran, a parte em verde, é o que a Floran diz que é topo de morro. Essa parte verde bem no meio. A parte verde. Certo. Mas se nós aplicarmos a resolução CONAMA 303, é a linha preta que na verdade deveria ser. Então alcançaria muito mais casas do que de fato está alcançando. Então se a gente puder voltar agora de novo para outra imagem que estava na tela. Dá para a gente voltar naquela primeira? Nessa aí. Na anterior. Essa é a diferença. Então, hoje o topo de morro seria só o que está circunscrito aí. Ó. Em preto lá. Exatamente. Só aquela parte. É só isso que a lei garante
protegido. E a lei é o hoje. que deveria estar valendo E agora. a lei é o que sempre vale, né? E aquele ponto vermelho lá que nós estamos vendo ali na imagem também é onde nós estávamos vendo antes a área. A outra imagem que tem, a gente vai conseguir ver bem as situações, mais uma. Mais uma imagem, então. Ó, essa outra imagem, essa aí é a próxima, e é a última que eu vou mostrar. Vamos ver essa uma imagem. próxima? Quando a gente abre lá a ferramenta de geoprocessamento da prefeitura, é essa imagem que a gente acessa. Esse é o nosso certo. plano diretor. Isso é o que está na lei hoje. É o que está valendo. É o mapa que está na lei. A parte em amarelo, que ali está de novo o polígono em laranja ali no meio da imagem, é uma ARP, uma área residencial predominante, ou seja, as pessoas podem construir suas residências ali naquele lugar. O que está naquele verdinho claro, que são aqueles dois polígonos, o azul e o verde, é uma APL, é uma área de uso limitado, de preservação limitado. Mesmo naquela área as pessoas podem construir. Existem mais regras, mas podem construir. E só aquela parte bem ali mais abaixo ali, que é o verde escuro, que é o que no mapa da lei do plano diretor, que se diz que é uma APP, uma área de proteção ambiental. Agora vamos retornar lá naquela imagem anterior. Vamos retornar então, mais uma imagenzinha. Então, esse é o plano diretor. Isso nós estamos vendo Esse é o plano diretor de Florianópolis. Mais uma imagem. Outra. Vamos ver para outra então. Essa não. Não, é a que foi É aquela outra que anterior. estava maior, né? Exatamente. Aquela que é como se fosse um gráfico, depois dessa ainda. Isso. Vamos ver. Essa aí. daí. E ó, esse é o mesmo lugar no mapa, só que aí esse é o mapa da Floran. Toda essa área em verde aí a Floran diz que é topo de morro. Caramba. Então aí a gente está vendo, lá no plano diretor estava aparecendo aquele polígono em laranja ali no meio da tela, ele estava aparecendo como ARP, Sim, uma área aí aparece de residencial, outra forma. E aqui ela aparece como uma área de preservação ambiental. Então existe esse choque de informações Exatamente. entre a Floran Exatamente. e a lei que está em Exatamente. vigor. Agora, o mais curioso é que aqueles retângulos que estavam, aqueles outros retângulos que estavam ali na imagem, era para mostrar o seguinte, aqueles que estão fora da área de proteção ambiental, eles estão a uma altura maior do que o terreno que estava circulado em laranja. E aquele que, o polígono em azul, ele está a 93 metros de altura. E ele, neste momento, tem um alvará de construção concedido para que o proprietário construa naquele imóvel. E o terreno em laranja, que é o meu terreno, que está a 83 metros, está abaixo, Certo. não pode ser construído pode porque ser está dentro da construído. área de proteção ambiental. E tem outros exemplos também, por exemplo, de terrenos que estão lado a lado. Lado a lado, que é aquela situação ali mesmo, é aquele polígono verde e o azul. Eles estão lado a lado. O azul mais da ponta, mais próximo do mato, inclusive, pode ser construído. E o do lado, na mesma altura, não pode ser Justamente construído. por causa do traçado que foi feito. Exatamente. Porque esse traçado, ele não leva em consideração, de fato, as características do morro. Porque não importa muito a gente dizer qual é a altura ou qual a declividade que tem esse morro para se definir o que tem que ser protegido e o que não tem. Claro. É muito mais importante que nós façamos cartas geotécnicas. Essa seria a solução? para Essa seria uma confusão excelente solução, porque a carta geotécnica ela vai analisar o solo, vai analisar a incidência de chuva, vai analisar onde já aconteceram desastres ambientais, onde já ocorreram Até para indicar deslizamentos. onde é possível construir ou não. Exatamente. E quais são as técnicas mais apropriadas para se construir. Então, essas imagens que nós estávamos vendo, tem construções ali da década de 70 e nunca teve nenhum... Também busquei já esses dados, né? Pelo meu mestrado eu tenho feito essa pesquisa científica. Fui buscar na Defesa Civil, naquela região nunca teve um deslizamento. Nunca teve um desastre ambiental. E dá para dizer, por exemplo, já fez algum levantamento, ou existe um levantamento de quantas pessoas estão nessa situação, nessa confusão toda? Isso que é o triste, porque não são só as pessoas que ali estão que estão sendo prejudicadas, é a cidade inteira que está sendo prejudicada. Por quê? Só naquele quadrado que estava, naquele polígono que estava desenhado ali no mapa, existem 49 lotes, ali naquela partezinha da Trindade. A Trindade inteira está afetada em 494 lotes. 494. Exatamente. E o maciço do Morro da Cruz são 3.624 lotes cadastrados na prefeitura. Mas aqui no maciço do Morro da Cruz tem muitas áreas de invasão. Então tem muito mais gente que não está nesse cadastro. E isso está gerando um prejuízo muito grande. Porque daquele polígono que estava ali na tela, são 49 lotes. Desses 49 lotes, 34 já estão construídos. Os outros 15 não estão. Então, a prefeitura ela não está deixando construir regularmente. Se a pessoa quiser ir lá construir, ela vai construir de forma irregular. Também não vai ter uma fiscalização para mostrar. Exatamente. Só o prejuízo para os particulares, ali daqueles 49 terrenos, chega em 74 milhões de reais. Esses são valores que eu calculei com base nos dados do IPTU da prefeitura. Nem é o valor de mercado, é o valor do IPTU.
Então ninguém ganha com isso. Não, porque é justamente isso. Se a prefeitura fizer valer a ferro e fogo que está na lei, que é área de proteção permanente, não pode ser construído, tem que derrubar aquelas casas lá. Como no passado a prefeitura permitiu que aquelas casas fossem construídas lá, agora ela vai precisar indenizar. Então ela teria que pagar para esses particulares 74 milhões de reais. E quem que paga? 74 milhões. Vai sair do nosso Vai bolso, sair do né? bolso de todo mundo. Claro. E não só esse gasto direto que a prefeitura tem, mas também a prefeitura deixaria de arrecadar quase 500 mil reais de IPTU, porque aqueles imóveis vão deixar de existir, não vão mais ter a arrecadação de IPTU. Também calculei com base, né, nos dados da própria prefeitura. Então a saída para resolver esse problema seria essa carta geotécnica para indicar como as pessoas poderiam construir. Exatamente. Essa seria, assim, a melhor solução. E, na verdade, se nós aplicássemos a lei, que é o que vale hoje, já resolveria toda também. essa discussão teria acabado. Toda essa discussão teria acabado, porque o que a Floran está fazendo é um ato absolutamente ilegal. Então é isso que a gente quer agora, durante essa semana e provavelmente até na próxima semana, a gente vai convidar um representante da Floran justamente para explicar também essa situação, Exatamente. contrapor essas ideias para a gente ver se a gente consegue chegar num consenso. Com certeza. Né? Até para ser bom para todo mundo aqui na cidade. Exatamente. Vinícius, muito obrigado pela tua participação nada. aqui, por ter trazido esse assunto que é extremamente importante e relevante aqui para muita gente que mora nessas áreas, não são poucas, né? Não são poucas, com certeza. Valeu. Vinícius, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Boa noite para você. Boa Até a noite. próxima. Obrigadão.